Dentro das minhas redes, eu trabalho muito com a hashtag ex-Mulher Maravilha. Eu ia te perguntar justamente o que a mulherada fala no consultório, por exemplo, se nesse tempo frio piora mesmo. Exatamente, porque assim, como o doutor falou, né, esse papel, essa mulher multipotencial, multifatorial, assim, dessas mulheres maravilhas que eu costumo falar, elas geralmente abraçam tudo. Então tem um perfil, né, de personalidade dessas mulheres que têm fibromialgia, que é o que eu denomino de mulheres maravilhas, onde elas gostam e elas têm a necessidade de abraçar tudo de todo mundo. Então são aquelas mulheres centralizadoras, perfeccionistas, né, que carrega tudo nos ombros, querendo fazer tudo para todo mundo. E aí o que eu ensino muito a essas mulheres? A ter esse olhar cuidadoso e carinhoso para que elas começam a se priorizar. Não é deixar de cuidar do outro, não é deixar de ajudar, mas à medida com que você deixa você de lado, você dissocia da sua personalidade, do seu movimento de vida. E as doenças estão aí para falar o que você precisa olhar, né? Eu costumo falar que eu sou apaixonada em doenças, em trabalhar com doenças, as pessoas olham assim meio estranho, como assim, né? Mas as doenças... Na verdade, você quer tirar a dor da pessoa. Não é que você gosta de ver a dor, a pessoa falar estranho. Você gosta de ver resolver. E, na verdade, a doença, ela vem como uma mensagem. Se a doença está ali, a gente precisa entender o que está por trás dela. Porque quando você passa a ler a mensagem, a decifrar, não tem a necessidade dos sintomas estarem aí eminentes. Em que período as dores tendem a ser piores, doutor? Depende de alguns pacientes, mas normalmente... com o que come, alimentos como glúten, farinha de trigo, leite, derivados, açúcares, adoçantes artificiais, são todos agravantes de dor. Frio aumenta muito, mas existe... Por que o frio piora? Porque a gente fica mais travado? Porque a origem da dor, basicamente, da paciente com fibromialgia é contratura muscular. E quando você está com frio, o músculo contrai para tentar te esquentar, para aumentar a temperatura corpórea. E quando aumenta essa temperatura corpórea, só que não aumenta, mas o músculo fica tenso, aí desenvolve a dor crônica. Por quê? Porque o músculo fica tenso. Todos os pacientes com fibromialgia podem fazer o teste aí, quem estiver assistindo, pode ter os nódulos da dor, que eles falam que são os trigger points ou os pontos gatilhos. Esses nódulos são formados por contratura muscular e esse músculo contraído, ele não tem oxigênio, não tem nutrientes, não tem vitamina e ele trabalha com falta de oxigênio, que produz ácido lático, que causa dor e manda uma mensagem para o cérebro que está doendo. E o cérebro conscientemente manda uma mensagem para ele ficar quieto. E como é que ele fica quieto? Contraindo mais. Aí fica um ciclo vicioso, que agrava com distúrbio do sono, estresse, preocupação, fadiga. E normalmente quase todas as crises são desencadeadas por um nível de estresse, preocupação, ansiedade que o paciente tem por qualquer situação. Agora vamos falar de, no caso, mudança de hábitos, né? Geralmente as pessoas utilizam de recursos, de alguns vícios, vamos colocar tabagismo e álcool para relaxar. E quem tem fibromialgia? Proibido. Vou relaxar, vou fumar, vou Deveria beber. ser pra todo mundo, não, né? porque só faz mal. O nome já diz, é uma droga. Não é coisa boa. Mas não dá, verdade, né? O cigarro aumenta a insônia, aumenta a tensão, que aumenta as dores e vai aumentar a ansiedade e vai piorar a microcirculação, que futuramente vai ficar pior ainda. O álcool, infelizmente, ou felizmente para os pacientes com fibromialgia, o índice de carboidrato é muito grande, é prejudicial à saúde e aumenta a quantidade de gordura no corpo do paciente. E quanto mais gordura esse paciente tiver, mais citocinas inflamatórias causadoras de dor vão estar circulando e mais dor ele vai ter. Gente, em saber que é uma doença assim tão incapacitante, né? Tem gente que não consegue levantar da cama numa crise e por muito tempo incompreendida até pelos próprios parentes, né, doutora? Sim. Como é que você vê essa questão? Como é que você consegue trabalhar isso com seus pacientes, assim, para elas trabalharem em casa, para as pessoas entenderem que aquilo não é frescura, ela não está fazendo corpo mole. Ela, eu digo a pessoa, tá, gente? Não é só mulher. Sim, elas escutam muito, isso aí é preguiça, isso aí é falta de roupa suja para lavar, e escutam. Elas verbalizam isso. Olha que coisa machista, né? Como também, né? Como se elas estivessem inventando, se elas estivessem com muito manha. Por quê? Porque a fibromialgia não é um braço que ela quebra e a pessoa vê que ela está com dor. Faz exame e às vezes nem não identifica, mostra, né? E assim, em alguns casos até aparecem uns roxos no corpo, mas não é algo que a pessoa ela tá ali vendo. E a nossa sociedade, ela tá muito adaptada de se é doença, eu preciso ver para crer, né? O famoso São Tomé.
E essa mulher não tem, e ela sofre com isso. Então, se ela sofre, ela tem uma baixa autoestima, ela perde o lugar dela na vida, a identidade dela, porque ela não consegue mais se posicionar. E essa família, quando ela não está bem educada nesse sentido da doença, começa a desconfiar, onde essa mulher passa a se isolar, aumenta casos ainda depressivos. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar com essa identidade, com essa autoestima dessa mulher. As mulheres, os pacientes com fibromialgia têm a tendência de falar assim, nossa, mas eu vivo em ambientes estressores, não tem como eu viver numa bolha. E a ideia não é viver numa bolha, é você trabalhar como que eu vou reagir com essas situações estressoras? Como que eu vou reagir com uma crise de ansiedade, por exemplo? Porque não tem como a gente mudar o que está fora, né? Mas tem como a gente mudar o que está dentro. E é como eu lido com as situações que faz com que eu diminua a ansiedade, diminua o nível de estresse e assim isso reverbera no corpo. Aquele também. exemplo que todo mundo já deve ter visto do copinho que está com água pela metade. Como é que você vê? Um vê meio cheio, o outro vê meio vazio. O copo é o mesmo, a situação é a mesma que está ali, mas como você vai encarar aquilo, como é que você está enxergando a situação é que vai te ajudar. E como né? o doutor falou, né, das mudanças de hábitos e tudo mais, e às vezes as pessoas, né, que estão nos assistindo falam assim, nossa, mas coitada de mim, olha só quantas coisas eu preciso abdicar, abrir mão. Mas vamos olhar então para de fato o que precisa ser feito? Não é olhar com pena para você, eu acredito que faz muito parte do tratamento, é a autorresponsabilidade. Tá, é isso que eu tenho, o que eu preciso fazer de diferente? Ficar sentindo pena de si mesmo não vai ajudar. Falar, eu vou ter que passar por isso, poxa, Sim, se fazer de vítima. É um pouco vítima, mas não pode valorizar muito Esse aí essa é um parte. problema seríssimo, até nas redes sociais, é um muro de lamentações, é um mundo de lamentações. Bastante. E, infelizmente, quanto mais as pessoas estão reclamando do que elas têm e não agem, elas não fazem o que tem que ser feito, mais elas vão sofrer, mais elas vão sentir dores. Porque a dor crônica ela tem um componente físico, que é uma tendinite, uma bursite, um músculo contraído, tem um componente psicológico, tem um componente emocional, tem um componente social, tem um componente alimentar, os alimentos inflamatórios que eu já falei, tem um componente de deficiências de vitaminas, nutrientes, Ou que seja, todas tem que essas fazer pacientes exame também têm, para ver como é que está. e deficiência de hormônios. Só que essas deficiências nem sempre são vistas nos exames tradicionais. Então é preciso sair um pouco da caixinha e o paciente com fibromialgia, isso eu estou falando que a gente acabou de conversar, a gente tem uma paciente em comum, que ela está curada, sem dor, 1 ano de tratamento Tá comigo. aí, depois daqui a pouquinho a gente vai falar dessa questão. Só que 95% do tratamento quem faz é o próprio paciente. Vai depender da dedicação da pessoa, dele querer. né? E um questionamento que eu acho que muitas mulheres devem ter. A fibromialgia, ela pode interferir na fertilidade? Não diretamente, mas geralmente pode ter problema sim. E uma pessoa com fibromialgia, né? Aliás, Ela interfere muito na libido, basicamente. e tem idade, doutora, assim, para isso aparecer com mais frequência? Falar assim, a partir dos 30, Não, sei. ela é A pessoa mais, já pode nascer com esse mais problema? comum em mulheres, mas tem em qualquer faixa etária, tem em homens também, qualquer faixa etária, inclusive em crianças. Então a pessoa já... O diagnóstico ele vem mais do que eu percebo, e o doutor me corrija se eu estiver enganada, é ali na fase justamente do climatério, né? A gente vê mais um público feminino de 35 a 55 anos, e essas mulheres que iniciam essa fase de climatério, que é a famosa menopausa, Ou seja, mudança hormonal. elas recebem mais o diagnóstico, mas não significa que elas não estavam antes, Certo. né? Mas com essa alteração, ela recebe o diagnóstico nessa fase.